Esse aqui não é um vídeo resposta. Esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra. O nosso lado é o quê, mano? Caralho. É um vídeo resposta. Não é? É claro. Começou mentindo já. Começou bem. Vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa é... Ué, eu não pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer. Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Uhum. Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali, cara? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, juntei um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele estava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutiva, tava fazendo comercial? Alguma coisa. É tipo comercial, fazia comerciais curtos pra internet. Uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta. Dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo. Quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. Cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Caralho. 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele estava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu era... O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8.000, mano, um negócio assim. Caralho, então ele tava bem, hein, mano? Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra caralho. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava tal e tudo mais, mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo na internet. Essa foi a fase em que o Facebook abriu contrato pra um monte de gente, depois
Meio Isso. que alguns cancelou e tal, porque eu lembro Isso. que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa Ou aí. talvez Eu nunca um disse contrato que eu igual ao meu, tava relevante pra caralho. Eu não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Como Mas é porque você chegou quando era mato. chegou quando era mato. O foi- Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos como é que é o nome? GTA, RP? Os piratas lá. É, Eles se ele chamavam era- Os piratas. Ele era um dos caras que Isso. trabalhava junto com o David Jones. O David Jones tinha vários caras que trabalhavam junto com eles. Um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a inclusive, sala. ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Sans Club, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia eu lembro porque a desse gente episódio. tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada... Bom, das pausa. coisas Eu não absurdas. disse, eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem fazer um corte, aí o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele Bom, dizendo eu não que ele disse tinha isso. nessa época, Eu não disse isso, que eu financei talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez Isso é uma sozinho, verdade. Não, né? não é que eu voltei Não é a ser. como- Tipo, ó, beleza, eu não tava com. Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza. Eu tava num momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de Eu transição. comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque eu lembrava do Igor vagamente dos episódios dos Piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighter, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes e tal. Então, eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza O pro que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São O Paulo. engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. É. Conhecido meu, tá? Ele me ajudou. O Léo, inclusive, me ajudou na época do Console Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft.
se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem Então também pausa a aí. narrativa que... Veja, eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada... Tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. Por causa das polêmicas. Eu sou testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Sim, então, aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já conversou, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Entendeu? Mas muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se ele tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, momentaneamente, alguns não foram 100%. Não, talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. Ele tá talvez falando como se eu tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma coisa juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei, eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Não destruiu tudo, isso é mentira. Narrativa que a gente teria criado tá com o estúdio que tinha na época para tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante porque israelense, né? aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark aqui e vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. E isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer... eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem,
E é uma filha da putagem. Sim. Né? Então, Se não tá pagando, é. porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui Existia um naquele complô dia pra tirar acabou- eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. É o que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo Sim, com o e é Cazé. uma orquestração organizada Organizada. pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito, e isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu para esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honesto. Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E tá outra falando coisa de que uma- me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu conversei com o aí, advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza. Eu Tá assinei ligado? porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não Eu prefiro é um contrato pensar, eu justo, prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem o momento em Igor que tava que fez. fudido. Não foi o que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele assinou, também concordou. leu, ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse, um contrato sem você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai sem perder juros. metade da... É. Então, num juros que não existe, Então, que mas você esse vai negócio perder eu metade. conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava também, né? Ah, então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele, de um lado, tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano. Ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia, tá ligado? Sim, a Ou verdade- seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, Sim. de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso, que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso. Do dinheiro que você tinha. Você ele não pegou tirou do dinheiro emprestado do... com a galera. Mas ele... Sim. Entendeu? Olha, Piorou. Se ele pegou emprestado, piorou, cara. não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar
o contrato. Não, isso aí tá errado pra E aí, caralho. não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa. Não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após, que não foi... Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformou algo que existia. Você não pode... Só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque não, nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam deixa eu falar. Deixa eu falar. Cara, não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu... Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe... quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, cara. Ele veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada? Ter equipe, ter os estúdios prontos, então, mas esse ter uma rede de contato, Monark, isso não vale nada. Monark, esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia 20. Aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. É gigantesco até hoje. E você acha que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é isso claro que eu quero dizer. Era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente é quase a morte da empresa, Monark. Não é quase Quantas a morte empresas não morreram que tinham a relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa? Mas veja... Quando foi a última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar. Não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas, na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas o Flow tinha um hate absurdo, mas eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu um monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele conseguir esses. Ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Tipo, existia toda uma relevância. Tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Como se tivesse nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como quase que quase lá? Quase não, lá. Para, você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato de que você saiu, Monark. Você sair foi uma pancada muito forte. Não, mas também não foi uma pancada. Eles tinham um monte de programa, Eles tinham agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Ah, sei lá, velho. Ah, para, cara. Você tá eu assisti os primeiros episódios, mano. Era ridiculamente inferior, velho. Não, cara, mas não tem a ver. E você, quando monta o Monark Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas ele sua audiência tão grande no Monark Talks foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark.
Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, sim. Você acha que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem toda a equipe... Não. E ele ia estar na... Mas como eu disse, ele era o segunda voz, Monark. Mas beleza, ele tinha... Ele era o segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, tendo que pagar Alessandro, tudo. mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha algo pra... Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, a rede de contatos. Mas essa lembrança também cobra. Isso é nada. Lembrança também cobra. Mas isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark. Ele então, praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha cabeça. E isso fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso, isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, Sim. Ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Não tô falando que começou ele não herdou do zero? Nada. Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido... Esse homem teve que se renovar. Crise. Você fez bancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez bancada com você não é esse aí. Esse aí teve que aprender a falar, esse aí teve que aprender a se comunicar, ele teve que aprender a apresentar. Eu assisti os primeiros Flow, mano, ele tava perdidaço. Veja, não quero retirar o mérito do Igor ter conseguido manter o barco funcionando. Sim. Não tô querendo retirar o barco. Mas tinha um barco. E o barco tá andando legal. Mas tinha um barco. Tinha um barco. Ele herdou um barco. É isso aí. Não é como se o barco... Ele não começou construindo o barco da não canoa. foi destruído. Não. O barco não foi destruído. O barco tava com alguns furos. É isso aí. E ele remendou os furos do barco. Mas ele tinha a porra do botou o barco pra andar de novo. Mas tinha um barco. Sim. Vai, continua aí. A responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né, de todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Será que é o que ele tá Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui... A nossa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava, tanto que você falou que o Monark Talks começou bem. Tinha gente Mas assistindo. É porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação tava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talks, certo? Boa, aí você tem um ponto. Exato. A reputação do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho que a audiência é bem menor. Hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Mas aí você precisa levar um presidenciável. A audiência no começo não caiu, não, cara. A audiência no começo caiu, Monark. Não caiu. Não? Não caiu, cara. Eu acho que você tá viajando nesse sentido. Ficou alta, começou a cair 2 anos pra cá. Nossa, eu tinha a impressão de que só ficou boa dos presidenciáveis pra frente. Não, ela começou a cair, tanto que não tá boa hoje, né? No mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Não foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou.
no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito Isso é uma verdade. ao Não é a nosso mesma trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Movimento nenhum. Acabou que movimento. O movimento de aceitar tudo e virar... Movimento acho que tinha antes. Não tem movimento Quando era muito idealista. Antes tinha um ideal. Agora não tem ideal nenhum. Que movimento é esse? O movimento de encher meu bolso de grana e comprar uma Mercedes. Esse é o movimento. Não é um movimento todo errado, mas... Beleza, ele tem direito... Não condiz com a primeira proposta. Eu quero que ele ganhe dinheiro. Só me paga o que me deve e acabou, mano. Vou fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos. Mentira. A gente era xingado. Mentira, queriam se aproximar. Não é mentira, não. É mentira, sim, cara. Tanto que foi um monte de influenciador super bombado lá. Rafinha Bastos, que é um cara super mainstream. Esse não conta. Claro que cabe. Não conta por quê? Porque ele já foi cancelado pra caralho. Ele ri pro caralho do cancelamento. Você tá falando que as pessoas estavam se afastando, ele afastando o caralho. Foi um monte de influenciador foda pra lá, pra tentar ajudar a reerguer o Flow. Foi um monte. As pessoas se afastando dele. Isso não é verdade, não. Isso é mentira pra caralho. Pô. Eu acho que as pessoas começaram a se afastar quando ele deixou meio que claro que uma coisa é o Flow, outra coisa é o Monark. Que foi isso que eu senti. As pessoas começaram a se aproximar. Conseguiu uma porrada de político. A reputação do Flow continuou excelente, inclusive. Mas pra ele conseguir os presidenciáveis, pra ele conseguir esse tipo de coisa, ele teve que criar o Flow News lá, que é um negócio que não dava ibope nenhum, mas com um jornalista fudido. Não tem nada a ver com o que você tá falando, cara. Tem sim, mano. Eu conheço os jornalistas que estavam lá, mano. Não, porque os presidenciáveis... Aquilo dá uma relevância fudida dentro do meio político. Tá falando... Não tem nada a ver com o que você tá falando. Porque os presidenciáveis, eles foram antes do Flow News existir, cara. Foram um monte, foi Ciro Gomes. O Flow News foi logo depois, mano. Não foi logo depois, demorou um tempo. Flow News? Flow News foi logo depois que você saiu, ele já teve que criar o Flow News? Não foi logo depois, cara. Não foi, Será, mano? Não, demorou um ano pra ele criar esse Flow News aí. E foi um monte de político, não foi por causa do Flow News, não. Você tá viajando, cara. Eu já acho que é porque ele trouxe um monte de jornalista muito influente. Não, tem nada a ver, cara. As pessoas iam no Flow porque o Flow é o maior podcast do Brasil, cara. E eles tinham, sim, a agenda bombada. Eles conseguiram um monte de convidado forte. É só você pegar e ver os episódios depois. Vai lá e confere. Abre aí o Flow desde o começo lá. Depois que eu saí. O episódio 01 que eu saí. Você sabe de cabeça qual o número, cara? É só pegar o 01. Porque eles recomeçaram a contar. Eles recomeçaram a contagem. Mas deixa eu rodar o Igor enquanto isso. Vai lá. Enquanto você pesquisa. Ao vivo, nos eventos, né? Então, a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava. Aí tem que ver, ele tem que acreditar no que ele fala, né? Porque eu já não acredito muito. Quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de já ter conseguido falar com os presidentes... Auge que eu tô no hype, por quê? Por que vocês estavam no hype? Quem que fez você chegar na porra do hype? Entendeu? É tipo, surfa quando tá bom e quando tá ruim, quica e esquece quem ajudou, entendeu? Esquece quem fez a parada acontecer. O auge do hype foi justamente as polêmicas. Pô, claro. Que era toda a thumbnail tinha o Monark. Todo mundo falando toda hora do Flow. Por quê? Por que tava todo mundo toda hora? Por quê? Quem que construiu essa reputação gigantesca? Vai, coloca lá, por favor. Presidenciáveis e fazer algumas coisas. Até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Não começou do zero. Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, pausa. Eles demoraram um ano para começar a pagar, entendeu? Então, tipo, eles tinham que me pagar alguma coisa. Eu construí a empresa e metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada?
Tipo, óbvio, e eles pagaram um valor baixíssimo, relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo, ainda era um contrato que eles só precisavam pagar se eles tivessem lucro. Quanto tempo foi depois? 1 ano depois. Não, quanto tempo foi o tipo assim, deu o Monarch Day, quanto tempo tem até... No Monarch Day não, porque não foi a sua saída, vai. O dia em que você disse assim, ó, saí do Flow, quanto tempo foi até assinar o contrato? Foi no dia seguinte. Foi rápido assim? Foi. Mas por que você demorou tanto pra receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil e eu não... E aí eles falaram, ó, a gente só pode começar a te pagar depois de 1 ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil, que era o mínimo pelo contrato, entendeu? Aí depois passou 1 ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser. A gente paga quanto a gente quiser porque te tiramos fora. Não teve nenhuma troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não viu maldade? Não via maldade, cara. Eu não via viu maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. Por isso que eu sempre desconfiei Dar que essa você ainda tava chance lá. pra ele. E a outra parte... Cara, isso é porque eu gostava deles. E Por isso que eu gostava do sempre projeto. desconfiei que isso daí era caô. E queria dar a chance deles se recuperarem, pô. Era só isso. Pode continuar aí. A gente vê até que junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar Que foi com ele combinado. que talvez... Ou, tipo, quando ele falou, ó, beleza, eu assino esse contrato, mas você me garante, pelo menos, que eu vou... Tipo, a gente pegou coisas que estavam sobrando lá, porque a gente tinha muito equipamento no Flow Podcast. Tem que ir no... Peraí, essa galera veio depois de você? Não, esse aí Que eu já ia falar, cara. Você tem que ir lá no 1, cara. Que atualizou, tava no 1. Então acha de novo lá e... Agora é que você tirou o vídeo, não? Beleza, volta ali. não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. Tu se arrepende? E enfim, Do quê? fizemos Da o live do aditivo, argentino? Não. que Sério poderia mesmo? pagar Não. $5 mil Pausa aí. pra ele. Não, arrependo porque Sério? Não, cara, porque eu tenho direito Porque de... tava na cara de que ia dar bosta. Cara, não importa... Tipo assim, você já sabia que você vivia numa ditadura. Pior, ó, cara... Não foi ali que você descobriu. Mas, cara, peraí. Eu tenho o direito de comentar uma notícia. Não tenho? Não, você tem o direito de comentar uma notícia se você morasse Cara, ainda não tá no 1 aí, não. no... Vai descendo aí, vai descendo. Mas esse era o Brasil Desce que mais, você já bastante. sabia que ia dar merda. Tipo assim, é meio tá que nem o vai galera... vai subindo, na É real. meio que nem a galera em 64, tá ligado? Fazer uma música que Cara, mas, cara, não que importa falasse se mal da ditadura, tipo... eu tenho o direito de falar? Não, sim, mas Então, por isso que eu tô perguntando, você se arrepende? Porque Não é arrependo. Não se arrepende? Alguém tem que brigar pra gente ter o direito de falar as coisas, cara. Não pode só aceitar que é ditadura e for abaixar a cabeça pra ditadura e ficar quieto. Eu não quero... Você quer ser escravo dos caras, mano? Eu não quero. Eu só aceitei que o próprio povo não tá nem aí. Então, ó, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó, Matheus Ceará, foda. foda. Ó, ele falou que não tinha conseguido... Que ninguém queria ir lá. Ó lá, só cara foda, cara. Roberto... Popó. Caralho, Popó. Diguinho Coruja, Dileira, tudo gente bombado, pô. O Muca O Muriçoca, André Leste foi no Gordox. dia que você foi, né? E, não, esse Ou não, foi- esse ele foi veio depois. depois. Cauê Moura. Aí, aonde que ele teve dificuldade pra ter gente? Ó, Diogo Portugal, o professor Rock, que é também bombado, o ministro. Aonde que ele teve dificuldade? E você acha que essas pessoas foram lá porque não existia uma construção do Flow Sardinha. já? Eles foram por quê? Porque Rodrigo tava começando Silva, do zero? pode crer. Tava começando do zero porra nenhuma. Ele já começou com uma... Ó, o Gabriel Monteiro, que tava super em polêmica naquele momento, que foi um outro injustiçado também. Começou do zero? Começou do zero, não. O pessoal não queria ir lá? Não, todo mundo queria ir lá, pô. E isso era uma construção que eu construí. Junto com o Igor, que eu construí, pô. Volta lá nos primeiros lá, vai. Acelera um pouco pros primeiros aí, pra ver os primeiros. Não, lá pra cima, você tá falando? É.
Que tá descendo, né? Deixa eu ver. É. Aí, só gente bombada, pô. Flow continua tendo acesso a convidados de nível alta classe. Não, aí tá... Não, eu queria ver os primeiros, tipo 1, 2... 1, 2 a gente já viu, pô. Não, que aí já... Ah, tá. É mesmo, aí mesmo. Deixa eu ver. Volta mais um pouco aí. 5... Não, 63 aí já. Ah, tá, 63. Eu tinha lido 5 ali. Então, volta lá, vamos reagir. Então, Vamos no react. então não é como se o Flow tivesse começado do zero. Flow ainda era o Flow, cara. Pelo amor de Deus, o cara ficou com o Flow pra ele e fala como se ele tivesse ficado com nada. Ficou com nada. Quem você falou, né? Um barco tava todo furado, mas... O barco tinha ainda tinha um barco. Mas tinha um barco, então o barco, tinha um barco. existia, pô. Financeiramente tava num momento difícil, mas é óbvio que ele acreditava que Senão não teria investido. Certo? Eu dei a oportunidade dele reerguer o barco, entendeu? Fui lá, pulei do barco... Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. Ele não teria aceitado. Ele sabia que ele ia conseguir, porque o Flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? E deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não. Ele ficou com o barco, pô. Vamos ver se ele chega E não na era um parte barco de te qualquer, pagar. mano. Não era um barco qualquer. Pode rodar. A gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Mas não pagou 50. Todo mês. Não pagou 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Vamos ver se ele vai falar dos 25, ó. Pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte. Pausa. Né? Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Você lê o contrato. Não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não Porque, pagou. família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro Pausa. ou que eu tô roubando. Eu criei as dívidas. Que saiu investindo que nem o louco. E você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, mas queria parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. A partir do momento que você fecha um contrato em que você está saindo da empresa e você vende a sua parte da empresa, seja lá como foi que vocês combinaram de pagar, não existe mais dívidas que o Monark criou. O que existe o Monark não está mais aqui e existe essa dívida que é o pagamento da parte do Monark. Que você pode colocar como se Não fosse existe parte do mais. valor. Que é mais ou menos Que o que ele você tá falando aí. poder ter... É o custo, né? É o custo dele tá envolvido pra ficar a com sua... metade desse barco gigantesco, com alguns furos. Vai, manda aí. Peraí, volta só uns 10 segundinhos Mas você viu, aí. você viu que é interessante? Que ele não ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Nunca pagou o valor do contrato, mesmo afirmando que tinha o lucro. Quando você estava lá nos Estados Unidos, a gente fez um vídeo em que a gente tinha uma discussão, eu e meu filho, que é $5 mil nos Estados Unidos ou 25 mil reais no Brasil, porque justamente você estava recebendo 25 mil. 25 mil. Nunca então, pagou porque 50. quando a gente converte, dá 5 mil reais. Sim. 5 mil dólares, né? Exatamente. A gente tava com tinha essa discussão. O que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer você não que paga eu o contrato? pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Não, eu quero rever o Eu não consigo contrato. entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não Não quero consigo destruir, entender. cara. Era E só sobre pagar o esse papo contrato. de Não quero juros, destruir assim, nada. não
Muito pelo contrário, eu abri mão de muita coisa, fui pro me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou assim com a credibilidade, não ficou do zero, porra nenhuma, entendeu? Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Nunca honrou, e nem pra me responder pra trocar a porra da conta. Entendeu? Aí você não quer que eu fique puto? Quer que eu fique o quê? Tomando no cu, Por que tem que trocar a conta? Essa parte eu não entendi. Porque eu tive um problema com a conta. Ah, tá. Certo. Faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já está falando aqui para vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar porque eu não consegui pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Tá, não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio Peraí, contrato. isso aí tá estranho, irmão. Eu acho o seguinte, se você falou assim, ó, é um carro, você tem um carro, eu tô vendo que seu carro tem alguns problemas, certo? Eu falo assim, Monark, eu quero comprar esse carro. Aí eu compro esse carro. E aí eu falo, ó, eu vou te pagando em 2, 3 vezes aí, sei lá, em 6 vezes. Eu vou pagar esse carro pra você em 6 vezes. E aí eu falo, ó, Monark, tive que atrasar porque você tinha feito alguma coisa no carro antes de eu... Não existe mais o Monark fez alguma coisa no carro. E outra, Eu comprei o carro. E agora o BO é meu. Ou seja, é como se fosse eu que tivesse feito merda no carro. Sim. E não é mais você que fez, entendeu? Também, ele assumiu isso. E outra, ele assumiu, e outra, ele coloca como se eu só destruí ele. Como se ele fosse o Flow era eu não, também, mas mesmo cara. que você tivesse feito, a partir do momento que comprou, acabou. Não Sim. tem mais Monark na equação, tá Sim, ligado? mas você vê que ele fala assim, não, porque ele me destruiu. Não, cara, a empresa era minha e não foi destruído, cara. Você teve um problema financeiro por causa do cancelamento militante político, os caras que queriam acabar com a minha raça, muito porque eu fazia as coisas polêmicas que fez você ter isso aí que você tem, cara. Você não teria isso aí. Você não teria esse problema e essa solução, esse barco gigantesco se não fosse eu, cara. Ele acha que eu só fudi ele, tá ligado? Só fudi ele. Eu não atirei ele de Curitiba Mas e eu ajudei vejo ele. assim, ó, a partir do momento que comprou o BO, esquece o Monark. Esquece o Monark. Aceitou o contrato. Comprou o BO, aceitou o contrato, esquece. Vai, continua aí. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E Pausa. assim, passar a marca... Cara, eu não... Tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá, falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato, Qual que é a parada da marca? Porque a marca é minha, entendeu? A marca do Flow é minha, tá no meu nome, entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Não tem nada no contrato. Então ele não comprou a marca. Ele Não comprou a marca. O que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte no... Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim. Então faz sentido a cobrança dele, mas isso não foi combinado, é Não isso? foi combinado, não tava no contrato, e aí? Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. Eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos A marca atrás não é pra tomar a sua, marca cara. Então dele. mostra no contrato onde tem que eu tenho que passar a marca pra você no contrato. Eu vou colocar o contrato no Twitter agora e vocês vão poder ver. Vocês vejam lá se tem alguma coisa de eu tenho que passar a marca. Aí vocês julgam quem tá falando a verdade e quem tá mentira. Eu vou mostrar o contrato, vou publicar o contrato. Claro, eu vou tirar o endereço e tudo mais, mas vou pôr o contrato lá e você vê se tá escrito que eu tenho que passar a marca lá. Não tem isso no contrato. E agora? A marca não é sua não, bichão. A marca é minha. Vai, continua aí. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação Não, que você eu não tenho tem direito é de me que processar. eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece Você é culpado de não me pagar o recalque. contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Que ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha o lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É.
olha, continuou só com o Igor e deu certo. Caralho, 25 de 10 milhões? Parece que algumas Porra, pessoas... tu vai morrer e não vai receber, hein? Então. Tu vai morrer velho e não vai receber. Pois é, que contrato de amigo, hein? Valeu. Agora que eu fiz a conta. Ó. Caralho, agora que eu fiz a conta. Né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise. Né? Depois, o meu, o Jean, as nossas redes então sociais. não respondeu por quê? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou... Ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem para um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Não, peraí. Sendo que ele tem o número do... Peraí, por que tu não mandou pro Jean, que é o que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem Eu também? mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo mundo? Mandei pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. Isso aí é caô, cara. Ele o Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean? Porque é o que ele já vai cobrar ali. Pro Jean não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo? Vai, pode continuar. Jean. Ele tem o número da Mariana, que é minha esposa. Eu mandei. Tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar. É só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também. Eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém. E aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número. E como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados. Pausa. Com ele, com o advogado. Não tentou contato nenhum. Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. E outra coisa, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Cumpre a porra do contrato. Vai. Dele, tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Bom, aí pausa cara... que já não tem a ver com Aí já é com o Redcast. Aí é com o Serjão. Aí nós vamos responder, nós vamos reagir amanhã, né, Kaique? Boa. Aí já é com o Redcast. Bom que isso vai dar o que falar, né? Isso é ótimo. Bom... Não cumpriu o contrato, eu mandei mensagem sim pra Mariana, mandei mensagem pra ele, fui falar com o cara que era do jurídico, que deve ter falado com ele de tanto que ele sabe, certo? Cobrei na internet várias vezes antes de estourar, antes de cobrar de uma maneira mais enérgica. Não mencionou que nunca comprou o contrato, mentiu falando que no contrato que a gente assinou tinha a marca, tava escrito que eu tinha que passar a marca, não estava escrito no contrato que eu tinha que passar a marca, tá? É mentira, mais uma das mentiras, mentiu várias vezes nesse vídeo, certo? E, pô, não quer cumprir o contrato, pô, não quer pagar os 50 mil. Não falou que... Ele fala aqui, dá a entender que ele tá pagando 50 mil. Nunca pagou o contrato, tá bom? Nunca cumpriu o contrato. A verdade é essa. Você nunca cumpriu o contrato, cara. A verdade é que você... Ele mesmo falou, tem um vídeo lá falando, agora a empresa é toda minha. Agora tudo é minha. O fato de você de você ainda ser dono da marca do Flow implica em você ainda ter alguma parte ali por ele estar usando a sua... Veja, eu tenho essa marca há 4 anos já, entendeu? Eu nunca quis usar esse poder que eu tinha sobre a empresa Flow, entendeu? E, sim, se eu quiser, eu posso forçar eles a não usarem a marca, entendeu? Ou eles podem pagar um royalty sobre a marca. Eu tenho esse direito. Tá no contrato que eu tenho que passar a marca? Não tá no contrato, cara. Eu vou expor o contrato. Vai lá no meu Twitter, @monark, @Bruno M. Ayub. Vai lá, você vai poder ler o contrato na íntegra e você vai ver que não tem nada no contrato que eu tenho que passar a marca pra vocês, cara. Então a marca é minha. E se eu quiser exercer direito sobre essa marca, eu tenho direito sim. Quando tava pra assinar esse contrato, teve essa conversa sobre a marca? Não lembro de ter nada de falar sobre marca lá, não. Porque eu tô estranhando o fato dela não estar no contrato. Eles esqueceram, Isso significa que essa marca não teve nem a conversa? Nunca falou da marca, cara. Nunca falou da marca. Eu acho que foi algo que eles não viram, entendeu? Porque isso é que é o estranho, né? Você comprar o negócio sem comprar a marca.
Bom, Você comprar a empresa... E o que foi comprado, então? Então, o contrato é tão ruim pra mim e tem essa brecha deles também, entendeu? É um contrato horrível, um contrato mal feito. Não estava prevista a marca Nesse no caso contrato. foi mal feito pros dois lados. Nesse caso da marca, sim, e no caso mal do feito pros jeito dois que eles me lados. pagam também. Beleza, beleza. Você vai falar que você tem que cumprir só o contrato? Que tem que cumprir o contrato do jeito que tá? A marca não tá no contrato. Como fica juridicamente esse negócio dele só tá te pagando metade? É como se ele não tivesse te pagando? Tipo, Juridicamente, tipo assim, o seu advogado diz o quê? no contrato tá previsto que ele tem que pagar juros do que ele não pagou, entendeu? Então, nesse que é um juros caso... camarada também. É 1% de juros mais correção da inflação, um negócio assim. Que seria de 25 de cada 3 anos vai dar 48 meses, né? 24... Isso é R$1 milhão 36 com juros meses, e tal. 36 que ele tem que me meses. pagar porque ele não pagou no contrato. Nossa, 36 meses. É 25 isso, conto. é isso. Ó, eu acho que o resumo é isso. O Igor coloca como se ele tivesse herdado porra nenhuma, como se não tivesse nenhum barco, tivesse começado do zero, só porque teve uma crise no momento que eu ajudei. Ele fala que ele reconstruiu... Não, eu ajudei porque eu aceitei sair, entendeu? Tipo, se eu não fosse seu amigo, tá ligado? E quisesse o melhor pra vocês, eu podia ter batido o pé e criado mó fuzuê na internet e falado, não, vocês vão afundar junto comigo. Não foi isso que eu fazia. Eu podia ter afundado o barco naquele momento. Eu aceitei um contrato merda, um contrato filha da puta, entendeu? Que me deixa em desvantagem porque eu gostava de vocês, porque eu amava vocês, porque eu tinha construído todo E que esse... ele assinou porque ele sabia que daria pra te pagar e continuar vivendo. Também. E Porque ninguém aposta em cavalo morto, velho. Sim, e Tá porque ligado? eu assinei esse contrato porque eu amava vocês, porque eu gostava de vocês, gostava do projeto e aceitei me fuder. Eles falam como se só eles tivessem herdado uma bucha, né? Eu peguei o pior momento da minha vida. Você fala do pior momento da minha vida. Você não sofreu nem 1% do que eu sofri, cara. Fui perseguido pela justiça. Uma coisa que você sabe foi injusto, velho. Que eu tava fazendo a mesma coisa que a gente combinou lá atrás de fazer, que é falar sempre o que pensa, sem filtro, pra ser um podcast livre e autêntico. Coisa que você desistiu e falou que tem missão. Missão porra nenhuma. Você abandonou a missão, você abandonou o propósito do projeto pra sobreviver e ganhar dinheiro, cara. E essa é a verdade, tá? E eu não teria vindo aqui exposto a essa situação toda se você tivesse cumprido a porra do contrato e me respondido, mano. Falei com várias pessoas. Falei com a Mariana, falei com você, falei com o cara que era o antigo CFO, entendeu? Você conseguiria entrar em contato comigo facilmente. Não é difícil você conseguir entrar em contato comigo. Você sabe disso, cara. Entendeu? Você não queria, você queria me ignorar pra fazer... sei lá o que, esses jogos psicológicos seu, cara. Só cumpre a merda do contrato e a marca, se a gente quiser, se você quiser a marca, a gente discute, tá bom? E é isso.